Falando Economês, esse quadro que vai ao ar toda quarta-feira aqui no nosso programa, né, que a gente discute economia para facilitar o seu entendimento, para você também ganhar dinheiro e não perder dinheiro. Isso é muito importante. Essa semana, gente, o governo discute a regulamentação das chamadas bets, mas os jogos online têm se transformado num problema até mesmo de saúde pública aqui no nosso Brasil. Para a gente entender um pouco mais sobre esse contexto, o que provoca tudo isso, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio ao vivo o consultor financeiro, o Dov Gilvanci, que ele vai falar para a gente sobre tudo isso. Aliás, sobre muitos assuntos, esse é o mais importante e principal. Dov, está tudo bem com você? Boa tarde. Tudo ótimo, boa tarde. Obrigado por ter me convidado. Prazer é nosso em receber. Primeiro, como é que nós chegamos numa situação como essa, hein? O que aconteceu? Na verdade, o governo não estimava que teria todo esse impacto, tanto na economia quanto de saúde pública. E a verdade é que isso começou em 2018, as empresas de bets investiram algumas centenas de milhões de reais, é tanto que essas empresas estão com prejuízo, estão operando com prejuízo, e aí, com isso... em 2018, as famílias apostavam alguma coisa na casa de 0,18% do orçamento, hoje já está em 1,97%. Então, você vê que cresceu muito, o mercado se tornou gigantesco para essas empresas, mas se tornou um problema de economia doméstica. Pois é, tem gente que imagina ficar rico, ganhar dinheiro. As pessoas ganham dinheiro ou quem ganha é o dono da bet? Quem ganha é o dono da bet, porque no final do dia o sistema ele é feito através de um software, que é um algoritmo, que até permite com que o apostador ganhe algumas vezes e com isso ele empolga, ele aposta mais, daí ele perde tudo. E aí ele aumenta a aposta justamente para tentar recuperar o que ele perdeu e aí cria um ciclo vicioso terrível que está afetando muitas famílias. Quer dizer, e aí ele vai se endividando. Vai se endividando, usa cartão de crédito, chega a fatura de cartão de crédito que tem um juro proibitivo, aí ele paga só aquela fatura mínima, aquele valor mínimo, e aí isso vira uma bola de neve. Para que as pessoas possam entender melhor, qual que é a diferença, por exemplo, entre o que as bets recebem, que elas ganham, e com o que elas pagam em prêmio? Isso, para dar uma referência, usualmente a Caixa Econômica Federal, que hoje é a empresa que opera as loterias, ela paga de prêmio alguma coisa na casa de 35% a 40% dos prêmios arrecadados. Enquanto as bets, movimentando ali nos últimos 12 meses até junho, tiveram uma arrecadação de 24 bilhões de reais e pagaram 200 milhões de prêmios. Então, isso é menos de 1% do que foi arrecadado. Ou seja... o grande bolo fica com elas, né? Agora, como é que isso afeta, por exemplo, se a gente imaginar a saúde financeira de uma família que, por exemplo, até gente do Bolsa Família está utilizando o dinheiro pouco que tem para apostar nisso e se endividar. Como é que isso cai, por exemplo, nas finanças de uma casa? A estatística divulgada pelo Banco Central é que em agosto as bets movimentaram 21 bi de reais, dos quais receberam 3 bi de reais de PIX de beneficiários do programa Bolsa 3 Família. Bilhões. 3 bilhões só de reais. Do Bolsa Família. O que foi pago via PIX, sem contar aquele cidadão que usou o cartão de crédito, que também é beneficiário do Bolsa Família. Então, isso é um impacto desastroso para o orçamento familiar, uma vez que as famílias ficam, ao invés de comprar alguma coisa a mais para a cesta básica, digamos assim, fica restrito ao arroz e feijão. Dov, agora a gente sabe, por exemplo, são centenas atuando aí, a maioria irregular. O que o governo está fazendo? Tem 603 bets operando atualmente no Brasil e hoje o Ministério da Fazenda divulgou a lista de 89 que estão regulares. Quer dizer, e ontem o ministro da Fazenda também já havia alertado que quem tiver dinheiro nessas bets que não estão na lista, que saquem imediatamente, porque essas bets serão impedidas de operar a partir de 1º de outubro, que já está acontecendo, né? Tá certo. Agora, a gente pega, por exemplo, as que estão regulares, quanto que elas pagam de imposto? Na média, entre 15% a 20%. Não é muito pouco se a gente comparar com bebida, cigarro, outras coisas? Muito baixo, carga tributária é muito baixa. Inclusive, essa é uma forma que nós vemos de tentar amenizar um pouco o desastre que isso se tornou, porque a arrecadação é baixa. Então, aumentar a carga tributária, exemplo do que acontece com tabaco, bebida alcoólica, que tem ali carga tributária na casa de 60%. Então, elevar a carga tributária e restringir as propagandas em investimento em marketing. Quando a gente fala
nessas bets, a gente fala também na questão financeira, na estabilidade financeira, porque as pessoas querem o quê? Querem ganhar dinheiro, se possível ganhar muito dinheiro, mas não é bem assim. Inclusive, até você está lançando um livro que fala sobre exatamente a situação financeira das pessoas, né? Isso, eu lancei um livro que é Princípios Judaicos para a Prosperidade Financeira, que mostra como nós, judeus, nos tornamos excelentes gestores de dinheiro usando os princípios que os nossos rabinos já ensinaram há cerca de 1.800 anos atrás. Esse livro, você pode encontrar ele na Amazon, nas principais livrarias da cidade. E ele mostra como fazer esse investimento desde aquele cidadão que nunca viu investimento na vida até um gestor que já cuida do dinheiro de muitas famílias. Mas a gente pensa, mas investimento é para quem tem muito dinheiro. Isso é uma grande mentira, porque investimento é quanto você pode investir, que seja R$50, mas, por exemplo, se você investe R$300 ao longo de 40 anos, obviamente você está pensando no futuro do seu filho ou na sua aposentadoria, que não dá para viver com o teto do INSS, que hoje é R$7.500, você imagina você com 70 anos dependendo disso. Então, em 40 anos, os R$300 por mês, investidos religiosamente todo mês, considerando uma taxa de retorno de 0,65 ao mês em título público, por exemplo, como o Tesouro Selic do Tesouro Nacional, e já batendo aí a inflação e o imposto de renda que você pagaria, isso resultaria num capital futuro, uma reserva de capital de R$994 mil. R$1 milhão. R$1 milhão. Então, qual é a chance de um pobre que tem ali uma renda disponível de R$300 de conseguir R$1 milhão na vida? É extremamente baixa. Então, essa é uma forma inteligente de conseguir fazer. Qual que é o recado que você daria para essas pessoas que estão agora afundadas em dívida, pensando que a Bet vai resolver tudo, mas não está resolvendo? Primeiro, pague suas dívidas, especialmente dívida de cartão de crédito, que o juro chega a quase 10% ao mês. Depois, faça a sua reserva de emergência, que eu estimo que tem que ser pelo menos 6 vezes a sua remuneração mensal. Feito isso, aí você pensa em investimento para o longo prazo, onde você busca criar uma reserva de capital que permita você ter uma aposentadoria tranquilo, sem sobressaltos e, ao mesmo tempo, possa cuidar de sua família de forma adequada. O brasileiro faz isso? Não, a grande verdade é que não. Eu sou um exemplo de alguém que até os 15 anos morava numa casa de barro, de chão batido e construiu um patrimônio muito significativo, muito além do que jamais eu imaginei, usando a mesma estratégia que os meus rabinos. Comecei a investir. Então, por exemplo, eu tenho uma ação de Petrobras há 33 anos, eu tenho um Vale há 27, eu tenho um Banco do Brasil há 25, nunca vendi. E falo que as minhas ações são as minhas vaquinhas leiteiras, porque pagam dividendo, e esse dividendo eu recebo, consumo um pedaço e reinvisto. E eu sou a prova viva de que é possível, sim, um pobre construir capital olhando o longo prazo, com bastante disciplina. Tá certo. Me fala o nome do seu livro. Princípios Judaicos para a Prosperidade Financeira. Dov, muito obrigado pela sua participação com a gente. Obrigado, foi um prazer.